A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu nome é Guilherme. Nesse vídeo eu trago algumas informações, algumas observações, algumas dúvidas frequentes que as pessoas têm sobre o falar em línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre o Espírito Santo, certo? Então que nesse vídeo Deus possa se utilizar de mim para tirar dúvidas que estejam te atormentando, te preocupando, te fazendo questionar sobre a palavra de Deus, tá certo? A primeira coisa que eu quero ressaltar é a leitura de um texto que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: "E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra." Em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa palavra de Jesus, que é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós devemos entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus, assim como Jesus e o Pai, certo? Então, é uma pessoa dotada de personalidade, emoções, de vontade, assim como Jesus e o Pai, certo? Então, o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Nós vemos um exemplo claro disso no batismo de Jesus. Quando ele está sendo batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele e ouve-se uma voz no céu que diz: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Nós vemos ali um exemplo claro das três pessoas da Santíssima Trindade reunidas em um lugar só, certo? Então, que nós vamos a entender que o Espírito Santo, ele é Deus, certo? Não é um poder ou força, mas é Deus, assim como Jesus e o Pai. Amém? Um Deus só. Nós observamos que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Existe a ideia que algumas pessoas têm de que, por não serem batizadas com o Espírito Santo, elas não têm o Espírito Santo. Isso não é verdade. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Você recebe o Espírito Santo quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo, certo? Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo. E ele te ensinará todas as coisas que são necessárias na sua vida com Deus. Então, o Espírito Santo será o consolador que estará junto com você, te direcionando, te lembrando da palavra, te guiando a uma vida com Jesus, certo? É o Consolador. Então, eu quero que você entenda que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. É como se você mergulhasse no Espírito Santo, você fosse submergido, certo? Então, não significa que você não tenha o Espírito Santo que você recebe no ato da sua conversão. Quando você entrega a sua vida a Cristo genuinamente, você recebe o Espírito Santo e ele passa a estar em você. Amém? Mas o revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, eu quero que você compreenda essas verdades bíblicas antes de nós prosseguirmos para algumas dúvidas. A primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas. Nós vemos no próprio livro de Atos, capítulo 2, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, certo? Eles começaram a falar em línguas não aprendidas, em línguas que eles não estudaram, não fizeram um curso de inglês, não fizeram um curso de espanhol, não fizeram um curso de língua estranha, de língua celestial, certo? Não, nada disso, certo? Então, são línguas que simplesmente o Espírito Santo que dá a você no ato do batismo com o Espírito Santo. Então, você não aprende, certo? Então, não existe isso de aprender a falar em línguas, certo? Você estudar a falar em línguas, você pegar as frases de línguas estranhas e gramaticalizar, colocar dentro de uma ordem de gramática. Não, não existe isso, certo? E eu quero que você entenda que não é requisito para a salvação ser batizado com o Espírito Santo. Efésios 2, 8 e 9, nós vemos que a salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Certo? Então a salvação ela é dada através do sacrifício de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é uma capacitação que Deus dá ao crente para que ele esteja preparado a resistir às tentações, a fazer com que o reino de Deus cresça, a ter uma vida fervorosa com o Senhor, levar o evangelho, certo? E muitas outras coisas, tá certo? Então, Paulo fala que aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja, certo? Ao corpo de Cristo. E essa é uma coisa interessante, que o falar em línguas, ele gera naquele que fala, que possui as línguas, ele
edifica a si mesmo, enquanto o dom de profecia ele edifica a igreja, certo? Então isso aí é uma coisa interessante, certo? Que nós devemos observar. Uma coisa também muito curiosa é que em Atos capítulo 10 nós vemos que é possível alguém ser batizado no Espírito Santo antes de se batizar nas águas, exatamente. Então é totalmente possível que uma pessoa que não foi batizada ainda nas águas, ela seja batizada no Espírito Santo. Um exemplo está na própria palavra de Deus, em Atos capítulo 10, versos 44. Tá certo? Então, que nós vamos a entender uma coisa bastante interessante, certo? Que é possível também pessoas ser batizadas no Espírito Santo antes de se batizar nas águas, certo? Outra coisa interessante é que o falar em línguas ele não é involuntário. Essa é uma coisa muito curiosa, eu já observei em novos convertidos isso. Um novo convertido, certa vez, ele observou uma pessoa falando em línguas e ele ficou quase que espantado, se questionando, será que aquela pessoa ela está sendo tomada por alguma coisa, né? Então eu expliquei que ela não estava sendo tomada, certo? Eu tive que explicar essa questão para aquela pessoa, então que você vai entender que o falar em línguas ele não é involuntário. Você não fica descontrolado, você não fica sem o controle de não falar línguas ou de falar, certo? Você não fica sem consciência, sua consciência não é apagada, você não fica anestesiado, fecha os olhos, acorda e não sabe mais aonde está, perdeu sua memória. Isso não acontece, certo, meus irmãos? Então, que nós vamos a entender que o Espírito Santo, ele nos dá autocontrole e não tira a nossa consciência. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, um dos frutos do Espírito Santo é autocontrole, tá certo? Então, é totalmente possível que a pessoa que fala línguas estranhas, que foi batizada com o Espírito Santo, ela decida falar ou não. Inclusive, o falar em línguas é o único dom dos dons espirituais que se controla, certo? Que se pode controlar. Aquele que profetiza, ele não escolhe qual mensagem Deus vai dar, ele não escolhe qual será a profecia, o que é que Deus falará, o que Deus revelará. Ele não escolhe isso. Aquele que tem a palavra de sabedoria não escolhe. Aquele que tem dons de cura, ele não escolhe, hoje eu vou curar 50 pessoas, certo? É segundo a vontade de Deus. Mas o falar em línguas, ele pode ser controlado, tá certo? Então é uma coisa interessante. Aquele que tem discernimento de espíritos, Deus revela a ele, dá aquele discernimento a ele, mas ele não acorda e fala assim: hoje eu vou analisar, vou usar o dom de discernimento e vou analisar toda a igreja. Isso não existe, certo? É um dom que Deus dá, mas quem dá a utilização no momento adequado, segundo a vontade dele, é Deus, tá certo? Mas o falar em línguas, o crente, ele pode decidir falar ou não. A prova disso também é que o Espírito Santo nos dá autocontrole, tá certo? Em Gálatas 5:22 nós vemos. Amém? Outra coisa interessante é que nem sempre o falar em línguas ele está acompanhado de um sentimento físico, um choque, uma euforia, uma coisa magnífica, uma quentura, um calor, certo? Um arrepio. Isso é totalmente possível? Totalmente possível, inclusive frequente, mas somente porque alguém que é batizado com o Espírito Santo está falando em línguas, não está necessariamente sentindo um choque, alguma coisa diferente. Isso não quer dizer que ela não tenha sido batizada. Ou pior, que Deus não esteja ali com ela, ou que o Senhor esteja afastado daquela pessoa, que aquela pessoa esteja sozinha, Deus abandonou ela, certo? Então, é uma coisa que nós devemos entender. O justo viverá pela fé. E nisso eu falo no sentido da presença de Deus. Em alguns momentos nós passamos por dificuldades e parece que Deus não está conosco, mas talvez nesses momentos seja os momentos que Deus mais esteja presente. Não é porque nós não estamos sentindo a presença de Deus que Deus não está presente. E nesse mesmo sentido, é uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela sente uma alegria espiritual, ela sente um prazer, uma felicidade, uma realização, certo? Isso é comum. Mas uma pessoa que é batizada, se ela vir a falar em línguas e não necessariamente sentir, certo? Não significa que ela não tenha sido batizada, tá certo? Porque Deus dá as línguas àquela pessoa e ela decide falar ou não, certo? E como todos os outros dons espirituais, é um dom que é exercitável, certo? Então é um dom que pode ser exercitado, certo? Ele deve ser usado. Nós devemos dar liberdade ao Senhor para que ele venha ser utilizado em nós e nós vamos a exercitar os dons que Deus nos deu, certo? Quase como um músculo.
que quando é exercitado ele se desenvolve, certo? Da mesma forma o falar em línguas, e os outros dons que Deus dá também. Mas lembrando que o falar em línguas é um dom que se controla, enquanto os outros dons são dons que Deus se utiliza de acordo com o momento, de acordo com a vontade dele, sem o crente decidir que utilizará o dom que Deus deu a ele, certo? Então, uma coisa interessante é que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento, como já dito, e não ter sido batizado não significa que você não é salvo, ou que o Senhor te abandonou, ou que ele não se importa com você, ou que você não tenha o Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar aqui também, eu vou até puxar esse gancho, é sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não está mais preocupado com Deus, ele não está mais preocupado se blasfemou, não, ele não se importa mais com o Senhor, ele não se importa mais com Cristo, ele não está mais nem aí para Deus. Então, se você se questiona se blasfemou contra o Espírito Santo, se você está preocupado, está perdendo sono, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu vou perder minha salvação? Isso já é uma evidência de que você não foi. Está aí uma prova que você não blasfemou contra o Espírito Santo, perdão. Que você não blasfemou, certo? É o ato de você estar preocupado. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não está mais nem aí para o Espírito Santo. Ele não está mais nem aí para Deus. Ele não está mais nem aí para o arrependimento. Ele não se importa mais. A sua consciência já está solidificada, cauterizada, certo? Mas se você está preocupado de ter blasfemado contra o Espírito Santo, isso é um sinal de alívio, porque quer dizer que você ainda se preocupa. Isso mostra que, muito possivelmente, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse blasfemado, você não estaria mais nem aí para o Espírito Santo, para Deus, tá certo? Então, isso é uma coisa muito simples, certo? Se você está preocupado, fique tranquilo que você está preocupado, significa que você não blasfemou. Porque se tivesse blasfemado, você não estava mais nem preocupado com isso, certo? Então, que nós venhamos a entender essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, peça a Deus discernimento, peça a Deus revelação, se você foi batizado, que ele venha confirmar seu batismo, certo? Não importa o lugar que Deus pode batizar você. Não importa aonde, quando, a que horas, certo? Não importa. Deus pode batizar você em qualquer lugar, em qualquer momento, certo? Em qualquer lugar mesmo. É somente depende da vontade de Deus e de você buscar, certo? De você desejar, ter esse desejo de ser batizado, tá certo? Então que você vai entender isso. Se há alguma dúvida que eu não trouxe aqui, alguma dúvida específica, às vezes a gente tem algumas dúvidas, né? Que se a gente colocar na internet, ela não aparece de jeito nenhum de tão específica que ela é. Ela é muito, muito, muito específica, muito peculiar e muitas vezes a gente não encontra nada sobre aquilo por ser tão específico. Então, sinta-se à vontade para colocar nos comentários, se eu puder responder, se o Senhor se utilizar de mim para te responder, eu ficarei muito feliz. Amém? Então, que você venha a colocar nos comentários se você tem alguma dúvida, certo? Sobre essa questão, se eu puder responder, fico muito feliz. Amém? Quero orar por você, para que o Senhor venha além disso, perdão, antes de nós orarmos, eu quero ressaltar outra coisa também. É que a única pessoa que não quer que você seja batizado com o Espírito Santo é o diabo, meu irmão. Por quê? Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, é quase como que um soldado recebendo um arsenal e ele se torna um prejuízo para o campo inimigo, certo? Da mesma forma, essa analogia que eu trago, da mesma forma, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, Deus passa a distribuir dons espirituais. Ele passa a nos dar capacitação. Nós somos revestidos, capacitados para a obra de Deus, certo? Então o diabo não quer de jeito nenhum que você seja batizado. Uma coisa interessante é que o inimigo não pode impedir o seu batismo. Ele não pode impedir. Não é como se o diabo fosse segurar o Espírito Santo e impedir você de ser batizado. Isso não existe, tá certo? Ele não tem este poder de forma alguma. Mas o que ele faz, na maioria das vezes, é lançar questionamentos, dúvidas. Será que eu fui batizado mesmo? Será que isso é de Deus? Será que essas línguas não são coisa da minha cabeça?
Será que essas línguas não são do inimigo? Misericórdia. A gente fica preocupado, mas a verdade é que o inimigo é especialista em fazer isso, ficar lançando dúvida, questionamento. Meu irmão, se você está com questionamento, apresente a Deus. Senhor, me responde, me dá uma resposta, Senhor, confirma o meu batismo, dai-me essa resposta. Ore a Deus, peça direcionamento a Deus, faça um voto a Deus. Então, eu tenho certeza que o Senhor responderá a você. Amém? E o inimigo está muito preocupado que você seja batizado. Às vezes nós somos a gente já é até batizado com o Espírito Santo, mas de tanto estar questionando, o diabo está só ali. Rapaz, tomara que ele não descubra ainda, tomara que ele não saiba, tomara que ele fique nesse negócio aí, se questionando, com medo, preocupado, duvidando. É isso que o diabo quer, que você fique preocupado, se questionando, certo? Então, tenha certeza que Deus deseja que você seja batizado, é uma promessa de Jesus, certo? É uma promessa de Deus, que o Consolador tem para mim e para você, certo? Então, que nós vamos a entender isso e que nesse momento você se disponha a confiar no Senhor e pedir uma resposta a Deus, certo? Eu te encorajo a você buscar, a realmente você dar atenção a isso, Senhor, me dá essa resposta. E você que não foi batizado, você que nunca teve uma experiência assim, que você venha a buscar o Senhor, é uma promessa de Deus para você, amém? Outra coisa interessante, antes de nós orarmos, é que às vezes nós temos experiências com Deus, falamos em língua, mas nos questionamos: será que foi de Deus mesmo? Então, meu irmão, ora ao Senhor, certo? E que esse vídeo tenha sido útil para você, que dúvidas tenham sido tiradas. Se tem alguma dúvida aqui que eu não trouxe, que você tem, que ela é muito específica, ela é muito peculiar, é muito específica, bota nos comentários, escreva nos comentários, eu farei, vou fazer o possível para responder, tá certo? Em nome de Jesus, vamos orar para que o Senhor venha te dar a resposta, tirar toda mentira, todo questionamento do diabo sobre a sua vida, certo? E que ele venha te dar a resposta que você deseja, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa nesse momento, que o Senhor venha dar a resposta, meu Pai, que ela precisa, venha consolar o coração dela. Eu não conheço ela, mas o Senhor sabe que situação ela passa, o Senhor sabe exatamente do que ela precisa, que o Senhor venha dar a resposta que ela necessita, Senhor. Venha confirmar batismos com o Espírito Santo aqui, venha dar entendimento, meu Pai, venha tirar toda mentira do diabo, toda seta, todo questionamento, toda dúvida, toda preocupação, toda angústia, todo medo, Senhor, venha tirar em nome de Jesus dessa pessoa que assiste, que ela venha, meu Pai, a ter a resposta do Senhor. Eu creio que o Senhor deseja que essa pessoa venha a ter o batismo com o Espírito Santo, que ela venha a ser revestida para a tua obra, meu Deus, revestida para fazer a sua vontade, para levar o evangelho para as nações, para as pessoas, meu Deus, e fazer com que teu reino cresça em nome de Jesus. Fica com essa pessoa, responde às suas orações e que esse vídeo, Pai, venha a ser útil para muitas pessoas. Eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe você grandemente, que esse vídeo tenha sido útil e, novamente, se tem alguma dúvida aqui que eu não respondi, se eu puder responder, coloque nos comentários e eu vou ler e farei o possível. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.